Nunca foi por dinheiro, nenhuma necessidade disso. Não tem muito o que eu falar, porque na verdade não tem explicação, não tem nada que justifique. Ele sabe quem eu sou, ele acompanhou a minha história, né, tantos anos, e não é uma questão de aparecer em eleição ou não aparecer em eleição, é aparecer na hora certa para falar o que é certo da maneira certa. Né? O Vasco está numa transição, está enfrentando uma série de dificuldades. Vanessa, data não, a gente quer fazer isso tudo com muita responsabilidade, então definir data sem a situação do financiamento feito seria uma irresponsabilidade. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre, nessa madrugada, nessa manhã, meus amigos, de quarta, quinta-feira, a semana voando aí, muita coisa acontecendo no Vasco, a gente debaixo de muita expectativa em vários assuntos inerentes ao nosso gigante. Então já peço para você, além de você se inscrever aí, 0800, clica aí embaixo, se torne parte da família aqui do canal Vascaíno desde sempre. Eu peço para você também, deixe o seu joinha, o seu gostei, nos ajuda bastante também. E você também pode compartilhar o nosso vídeo para mais amigos e amigas que torcem para o Vascão, para que esse conteúdo alcance mais torcedores do nosso gigante da colina. Então, dito isso, olha só, a gente vai falar sobre o atacante Max. Vamos falar sobre uma polêmica sem precedentes que está se desenhando nas últimas horas, envolvendo o Dimitri Payet, polêmica totalmente extracampo. Não é que aqui virou canal de fofoca, eu não vou dar nem palco para uma situação, um vídeo que está circulando aí, mas a gente vai abordar esse assunto. A situação do menino Ryan, eu vou atualizar para vocês, situação do Ryan Vitor, Maxime Domingues. A gente vai falar também sobre o Adson Felipe Coutinho, sobre jogo-treino. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre o menino Lucas Eduardo. Vamos falar sobre o nosso time de basquetebol, sobre São Januário. A gente vai abrir aspas novamente aqui para o Renato Brito, ele que está à frente dessa tarefa, né, de captação de recursos através de venda do projeto do potencial construtivo. E vamos abrir aspas também para o Luiz Roberto Levenciano, isso mesmo, Levenciano falou aí anteontem, se eu não me engano, lá no canal do Vascaíno do Cerrado. Eu fiz um cortezinho aqui de algumas falas do Leven e a gente vai colocar para vocês. Então tem bastante coisa importante que nós vamos abordar do nosso Vasco. Então vamos embora, vem comigo, está começando mais um Madruga Vasco aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Vasco da Gama, pra sempre te amar. Tamo junto, meus amigos, é isso aí. Logo de cara, que Jesus nos abençoe. Ótimo dia para todos vocês que vão trabalhar, que estão chegando em casa, vocês que vão estudar. Tudo de bom para todos nós. Tá bom, meus amigos? Vamos aqui então, logo de cara, começar a falar dos assuntos do nosso Vasco. O atacante Max é um dos destaques do Campeonato Carioca e artilheiro também, ao lado de Verratti e Germancano, né? É muito especulado, muito ventilado aqui no Vasco. Parece que está muito próximo, muito perto de chegar a um acordo com o Volta Redonda. Isso mesmo, o time aqui do sul do estado do Rio de Janeiro. Eu falo aqui porque eu sou aqui de Resende, coladinho com Itatiaia, pertinho também de Volta Redonda, né? Então assim, o Voltaço pertinho de acertar a contratação do atacante Max. O Voltaço que vai jogar a Série B, né? A segunda divisão do nosso futebol, algo histórico para o time da cidade do Volta Redonda, né? Então o atacante Max está muito perto de acertar aí com o time da cidade do Aço. Tá? Estou falando isso porque ele foi ventilado aqui no Vasco, tá, torcedores? Aí agora, mudando de assunto,
Vamos falar um pouquinho da novela, de uma polêmica sem precedentes que está se desenhando aí, envolvendo o nosso meia, né, o nosso camisa 10, Dimitri Payet. Surgiu no início da noite de ontem, né, dessa quarta-feira, surgiu a situação de que o Payet estaria se relacionando, né, com uma moça, né, em um relacionamento extraconjugal, né, com a doutora, né, ela que é advogada, Larissa Ferrari. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que nenhum torcedor de nenhum time, nem do Vasco, nem de ninguém tem nada a ver com isso, porque o que o cara faz depois que ele sai do centro de treinamento é problema dele, se ele vai jogar videogame, se ele vai para a rede social, se ele vai mexer com bonsai, fazer plantinha, se ele vai fazer curso de português, se ele vai tomar vinho, se ele vai jogar futebol, se vai para casa dormir, é problema do Dimitri Payet. A própria moça veio na sua rede social, lá no seu Instagram, no vídeo, eu não vou nem colocar a moça falando, porque assim, aí perde o foco, né? Isso aí é o tipo de coisa lá pro programa do Léo Dias, né? É o tipo de coisa lá pro programa lá do João Kleber, né? Essa Nelson Rubens, essa turma aí que, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? A turma que é especializada no ramo da fofoca. A gente não é canal de fofoca aqui, nós não somos, esse não é o nosso nicho, de falar da vida alheia. Mas o que acontece? Para nós que falamos do dia a dia esportivo do Vasco da Gama, é algo que pega todo mundo de surpresa, tá? Porque isso interfere diretamente em uma possível permanência dele aqui no Vasco ou não. Ou não. Tá? Não vou fazer juízo de valor nenhum se o Payet está adulterando, se não está, se está rompido com a esposa, se não está. É problema dele, da esposa dele e da Larissa Ferrari, aí, que está expondo ele aí para o Brasil inteiro, que, para quem quiser saber, jornalista começou a falar disso aí, é problema do Payet. Isso é a vida dele. Isso aí não tem nada a ver com a gente. Agora a questão é, ele já não vem performando em alto nível com a camisa do Vasco. Já não vinha sendo unanimidade para ser o nosso camisa 10. O Vasco já estava até cogitando aí, né, já uma possibilidade de preparar aí uma despedida, né, nos próximos meses agora, porque o contrato dele termina no final de maio. Já estamos quase em abril, né? Não sei, há quem diga que o Vasco tentou renovar com o Payet no começo de janeiro, ele não quis, que ele não quis, isso mesmo. Há quem diga que isso é mentira. Eu não vou me ater a esse diz que me diz que pega na rede social, porque é o mesmo diz que me diz que estavam fazendo com o Verratti. Então eu não vou entrar nessa seara, sabe? Mas é o seguinte, o Payet não está performando bem, aí tem essa situação extra-campo que é problema dele, mas ao mesmo tempo agora afeta o dentro de campo, levanta toda uma situação colocando o torcedor no meio, chacota, piada, polêmica, coisa e tal. Então assim, a situação para o Payet, cada dia que passa, está piorando nos bastidores do Vasco. Está piorando nos bastidores do Vasco porque ele não está performando, não está jogando futebol. Aquela história, quando a bola entra, meu amigo, ninguém quer saber de nada. Todo mundo, ninguém está nem aí, nem aqui, nem ali. Como a bola não está entrando, o Payet não está performando em alto nível, sobretudo nos clássicos. Ainda tem essa polêmica toda, essa confusão, esse bafafá aí. Olha, eu não quero estar na pele dele não, viu? Não quero ter que estar na pele. A sorte dele é que parece que a dona dele está lá na Europa, né? Sorte ou azar, né? Ficou ruim, hein? Moiou pro nosso francês aí. E olha, já adianto para vocês que a situação aqui dentro do clube, dentro do Vasco, envolvendo o Payet, não é das melhores, tá? Isso pegou muito mal internamente ali, algo que já estava meio estremecido depois do clássico contra o Flamengo, que ele foi na Marquês de Sapucaí assistir desfile de escola de samba, junto com Maxime Domingues. Isso também já não teria pegado muito bem dentro do Vasco ali internamente, a administração do clube não teria gostado muito da situação, não dele ir ao Sambódromo, mas além dele não performar bem nenhum dos clássicos, uma eliminação dolorida para o nosso arquirrival, e poucas horas depois ele já está lá na Marquês de Sapucaí, curtindo a vida, como se nada tivesse acontecido. É como se passasse uma mensagem, né, para o torcedor assim, olha,
Pra mim, tanto faz, tanto fez se passou de fase ou não passou, e eu tô feliz, eu tô curtindo a minha vida. É tipo isso, né? É tipo isso. Então, assim, essas coisas, né, estão dando uma estremecida ao que tudo está indicando aí, a não ser que o homem resolva virar um ET dentro de campo, a fazer chover dentro de campo, literalmente, arrebentar toda vez que entrar, acabar com o jogo. Aí pode até ser, porque do contrário, eu acho que a própria torcida vai pegar e vai levar o país pro aeroporto se continuar nesse andar dessa carruagem aí. Agora, ainda falando de atleta, eu quero falar com vocês sobre a renovação do menino Ryan Vitor. O Vasco está muito perto de sacramentar a assinatura de contrato, de renovação de contrato com o menino Ryan. Né? A princípio será uma renovação de 2 anos e os valores giram na casa de em torno de 40 milhões de euros. Isso mesmo, na cotação atual, algo em torno de 245 a 46 milhões de reais seria a multa estipulada nesse novo contrato que está sendo firmado, acordado entre Ryan e o nosso Vasco da Gama. Então, só para reiterar, nosso menino Ryan, de apenas 18, aí ele vai fazer 19 anos ainda, nosso menino Ryan está tendo o seu contrato redigido, renovado com o Vasco por pelo menos mais 2 anos, e a multa rescisória deve ser fixada na casa de 40 milhões de euros, um pouco mais de 245 milhões de reais. Torcer para ele jogar bola, para chegar a time europeu aqui, ó, levar ele, né, para a gente fazer poxa, se o Vasco faz uma grana dessa, né, poxa, salva o futebol do Vasco, né, em um ano, né, uma venda desse menino aí, se esse menino mete 12, 13 gols aí na temporada, jogando muita bola, mais 7, 8 assistências, né, se esse menino voa, o Vasco vende esse menino por esse valor, poxa, nós estamos falando aí de quase 250 milhões de reais, dá para o Vasco montar um timaço, né, mantém a espinha que tem aí, traz um grande atacante, um grande zagueiro, um grande lateral, um grande meio-campista, um grande ponta-direita, ainda sobra grana ainda, né? Então, vamos ficar ligado nisso aí. Envolvendo Maxime Domingues, a situação do nosso meio-campista suíço / português. Maxime Domingues vem recebendo algumas sondagens, já não é de hoje, né? E a sondagem mais recente teria sido da MLS, da Major League Soccer, lá do futebol norte-americano. Os estadunidenses estariam de olho em Maxime Domingues, ele que ainda não se adaptou no Vasco, não conseguiu ainda ganhar seu espaço, não conseguiu ganhar a vaga de titular na equipe desde que chegou debaixo de muita expectativa, né? O Pedrinho, o Felipe, muitas pessoas do Vasco internamente elogiando bastante o jogador. Ele fez ali um bom jogo contra o Atlético Goianiense, quando o Vasco perdia por 2-0 ano passado, entrou na segunda etapa, ajudou o Vasco a buscar um empate, fez um jogo legal contra o Cuiabá na última rodada, começou o Carioca aí até que mais ou menos, tentando ali se sobressair também, mas fato é que sempre que o Vasco foi bem, o conjunto no geral, o Maxime até que jogou bem, mas quando o conjunto também não jogou bem, o Maxime até que acabou ficando aí meio que sumido, meio que ofuscado, né? E é algo que vem acontecendo de forma recorrente. Ainda mais agora que chegaram novos jogadores para o meio e para o ataque, né? Então o Maxime vem perdendo espaço no elenco. Claro, a temporada é muito grande, muito puxada. A gente vai disputar aí Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, então a gente vai precisar de jogadores para aguentar essa maratona de 3 campeonatos. O Vasco que em um mês vai disputar mais de 10 jogos, né? Então vão ser uma grande maratona de jogos envolvendo essas 3 competições, mas o Maxime realmente até o momento não está adaptado. E olha só, a janela aqui pro Vasco contratar de fora está fechada, a não ser que o Vasco contrate alguém que esteja sem clube ou atuando aqui no Brasil. Né? E essa sondagem da MLS a gente vai ter que aguardar para ver o que vai dar, né? O desfecho envolvendo Maxime Domingues. A situação envolvendo Adson, ele já vem fazendo trabalho de transição, vem treinando com bola. Inclusive ele deve jogar, o Adson deve jogar participar no caso, né, de um jogo treino que deve acontecer no próximo fim de semana no CT Moacir Barbosa, viu gente? O Vasco estaria entrando num acordo aí junto ao Boa Vista, né, para poder estar fazendo um jogo treino contra a equipe do Boa Vista nesse fim de semana. O Vasco está acordando, está amarrando essa situação, e o Adson, né, está cotado para participar desse jogo treino no próximo final de semana, tá, meus amigos? Felipe Coutinho, ele junto com o Adson, né, os 2 jogadores são cotados pela comissão técnica do Vasco para já estarem à disposição do treinador Fábio Carille para o jogo contra o Santos, na nossa estreia no Campeonato Brasileiro, no final desse mês de março, aqui no Rio, em São Januário. Lá do outro lado, o Neymar
parece que também vai estar confirmado para a partida. Então as duas equipes devem ir a campo com força total. O nosso Vasco aí com o Adson voltando de lesão, com o Felipe Coutinho voltando de uma lesão muscular na coxa, né? O Neymar lá do outro lado, as equipes aí, todo mundo se preparando para essa grande estreia do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco não pode deixar de pontuar jogando em casa numa primeira rodada contra o Santos, porque depois a gente tem já logo aí, poucos dias depois, nós já temos a estreia na Sul-Americana. O Vasco viaja lá para o Peru para jogar contra o Melgar, né? Depois o Vasco volta, já tem compromisso em Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro na sequência, depois outro jogo aqui no Rio de Janeiro pela Sul-Americana. Então é muito importante a gente conseguir essa vitória na primeira rodada diante da equipe do Santos, né? E para isso a gente já tem aí então a expectativa de que Felipe Coutinho e Adson devem estar entre os relacionados para esse jogo, né, à disposição do treinador Fábio Carille. Se tratando do menino Lucas Eduardo, ele foi emprestado para a equipe do Cuiabá, foi anunciado pelo clube mato-grossense na manhã de ontem, dessa última quarta-feira, e o Vasco também já fez o comunicado oficial na sua rede social para nós torcedores de que o menino Lucas Eduardo é sim jogador do Cuiabá, né, lá do Mato Grosso, até dezembro desse ano, tá? Isso mesmo, um empréstimo até dezembro de 2025. Boa sorte para o menino Lucas Eduardo, né, nessa nova jornada em sua carreira. Outra situação agora, que não é falando de futebol, mas é de basquete, tá? É o seguinte, a FIBA, a Federação Internacional de Basquete, voltou a chancelar aí o Novo Basquete Brasil, o NBB. Com isso, né, com o Novo Basquete Brasil, nosso NBB, tendo novamente a chancela da Federação Internacional de Basquete, as equipes que forem bem qualificadas na competição, elas vão voltar a ter vagas em competições internacionais, né? Então, bem bacana essa situação aí, mais um motivo para o Vasco, agora o nosso R10 Escola Vasco da Gama, se sobressair, conseguir fazer resultado, né, na temporada, não só sonhando com alguma coisa a mais, mas sonhando também com classificação em competições internacionais, algo que estava aí, se eu não me engano, acho que há mais de 2 anos, sem essa chancela da FIBA, né? Agora volta aí a ser chancelado então o nosso Novo Basquete Brasil, dando vaga novamente para competições internacionais, né? Então, boa notícia, né? Ótima notícia para o nosso gigante da colina, que é claro que disputa o Novo Basquete Brasil. Agora eu quero falar com vocês sobre São Januário, né? A gente vem trazendo para vocês nos últimos dias alguns cortes e algumas falas de Renato Brito, de Felipe Carregal, de pessoas que falam sobre as situações do Vasco, seja a SAF, seja o potencial construtivo, seja a recuperação judicial e etc. Então eu quero colocar para vocês dessa vez 2 trechos do Renato Brito falando, né, sobre o potencial construtivo, sobre São Januário. Então, para vocês acompanharem, né, a pessoa encarregada dentro do Vasco hoje, legalmente, de captar esse recurso, né, de trazer para São Januário esse recurso do potencial construtivo para que a gente tenha um novo estádio. Então, assistam o Renato Brito, que a gente já volta para a gente falar, né, em cima do que o nosso VP de futebol falou. Vanessa, data não, a gente quer fazer isso tudo com muita responsabilidade, então definir data sem a situação do financiamento feito seria uma irresponsabilidade do nosso lado, mas a gente quer o quanto antes, né? Assim, tinha uma expectativa de inaugurar o estádio em 27, que seria o centenário do estádio, né? Talvez seja possível ainda, depende do tamanho de obra e da velocidade da obra, eu não descarto essa possibilidade, mas sendo bem sincero, e eu entendo muito a angústia do torcedor, porque também é a minha, né? Eu tenho 42 anos e eu escuto a Reforma de São Januário há muito tempo. Eu acho que já passei por 30 maquetes, né? Então é óbvio que o torcedor ele tá desconfiado de que mais uma vez não vai dar certo. Então, eu muito mais do que falar de prazo, eu prefiro falar de realização. O compromisso a reforma vai sair do papel. Se a obra vai começar em dezembro desse ano, se ela vai começar em dezembro do outro ano, se ela vai começar em janeiro, é difícil pontuar por conta dessa ainda incerteza do financiamento. Mas a gente tem bastante convicção de que, trazendo essas soluções que eu estou te contando, trazendo esses parceiros que são parceiros muito grandes, e que vocês, tenho certeza que a torcida vascaína vai ficar muito feliz quando a gente puder revelar quem são, que a reforma de fato ela vai ocorrer, vai sair do papel, vai começar o quanto antes, e a gente vai ter aí um estádio novo, perene, que dura aí mais 100 anos. Consegue iniciar essa obra com 1/3 do valor?
do potencial? Assim, vai sendo sincero, a gente conseguiria iniciar. Só que dependeria um pouco do nosso senso de responsabilidade quanto a isso. Para não parar no meio do caminho. Para não parar no meio do caminho. E aí, qual é a solução que a gente está dando, né? A gente está negociando com um banco de investimento e com uma empresa muito grande do mercado de show, do mercado de business, que procurou o Vasco. Isso foi bem bacana. Assim, não foi nenhuma procura ativa, né? Foi uma procura que veio dessa empresa, que é muito grande. Em breve a gente vai poder divulgar o nome, acho que todo mundo vai ficar bem feliz. E essa empresa trouxe com ela esse parceiro financeiro, que é um banco de investimento. Então, qual é e além disso, a gente também está trazendo uma consultora especializada em plano de negócio de estádio. Então, vai fazer o tripé, né? Banco de investimento para estruturar o financiamento. Essa empresa de show, de show business, eu posso falar assim, né? Que vai trazer toda essa expertise de comercialização, explorar o estádio enquanto negócio. E essa empresa de gestão de estádio, que vai fazer, se tudo correr bem, planejamento estratégico, plano de negócio do estádio, para que ele seja rentável. E aí, qual é a grande questão da estruturação financeira? A gente primeiro tem que fazer a SPE. O que é a SPE? É a Sociedade de Propósito Específico. Ela é obrigação da lei. A lei do potencial construtivo obriga que a gente faça isso. Para quê? É uma proteção do Vasco, né? Proteção do Vasco, proteção do dinheiro e proteção da prefeitura, né? Porque a prefeitura não quer, por exemplo, que a gente pegue o dinheiro do potencial construtivo e contrate o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo, né? Seja lá quem for. Ela está certa nisso, né? Então ela fala assim, Vasco, você não pode contratar jogador com isso, né? Seja lá quem ele for. Você tem que construir o teu estádio. Então, para isso, você tem que construir uma empresa com propósito específico, daí um nome, Sociedade de Propósito Específico, de construção do estádio. Então, essa empresa está sendo feita. O Estatuto Social dela está 90% pronto, eu devolvi para os advogados para uma última revisão. A criação dela vai ter que passar pelo Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral de Sócios por força de estatuto, mas enfim, eu acho que é uma formalidade, porque na verdade é autorizar que o Vasco crie essa empresa, né? Então em breve a gente vai ter aí uma assembleia, uma reunião do CD e uma Assembleia de Sócios para autorizar essa criação. E aí ela vai viver enquanto durar a obra do estádio. Quando acabar a obra, né, que é o famoso ABITS, ou seja, quando a prefeitura falar, Vasco, o estádio está pronto, estou te dando aqui o ABITS, que é o certificado de obra pronta, né, vamos chamar assim, essa empresa morre. E aí a gente quer substituir essa empresa para uma outra empresa que vai ser a gestora do Estádio São Januário dentro de um fundo de investimento, né? Por que esse fundo? Porque esse fundo ele vai permitir primeiro que vai dar governança, vai dar profissionalização, né? Assim, vai ter transparência. Esse fundo vai estar regulado pela CVM, então não vai ter como ter confusão de dinheiro. Então a gente vai dobrar ou triplicar a segurança e a transparência, a governança que a lei exigiu. A lei exigiu SPE, conta garantia e seguro. A gente vai entregar um fundo regulado pela CVM. E aí essa empresa vai ter diretor comercial, diretor jurídico, diretor de patrimônio, CEO, parará. E obviamente ela vai ser 100% do CRVG, né? Vai ser cotista único e vai estar assim, vai ser uma unidade de negócio. A gente quer transformar o estádio numa unidade de negócio, ali pendurado no CRVG, mas com um olho clínico direto para ele e também por conta dessas regulações todas. E aí nesse fundo você consegue ter diversas soluções de funding, de financiamento, né? Porque o potencial construtivo ele vai ser vendido, mas ele tem o seu tempo, porque ele é o tempo da incorporação. Então ele pode demorar, o pagamento pode ser parcelado, né? E você tem outras potencialidades no estádio, né? Você pode vender camarote, você pode vender cadeira, você pode vender name rights, você pode vender publicidade, você pode antecipar receita e vender 10 datas de show para alguém, né? Você pode, enfim, fazer uma série de outras formas você pode, por exemplo, emitir CRI, que é um certificado de recebimento imobiliário, ou seja, é um veículo do mercado de capitais para captar dinheiro. Você pode, por exemplo, vender cotas desse fundo para vascaínos. Você pode tokenizar o potencial construtivo dentro desse fundo. Então, ou seja, o fundo, na verdade, ele vai abrir um leque gigante de financiamento de obra, sem que o Vasco se endivide a ponto de se estrangular e, ao mesmo tempo, ganhe fôlego para vender o potencial construtivo com calma e da melhor forma. É isso aí, meus amigos. Eu até falei VP de futebol, né? É VP jurídico, né? VP jurídico, né? Que é a área do Renatinho, né? O Renato Brito. Então, gente, olha só. O Renato Brito falou, né, sobre a questão de começar as obras, né, do prazo, né? Ele falou que ele não pode sair dando um prazo para o torcedor, se vai ser no meio desse ano, se é em dezembro desse ano, se é só no ano que vem, se é no final do ano que vem. Né? É claro que nós, torcedores, e a diretoria, todo mundo anseia para que isso aconteça logo, para que isso venha acontecer o mais rápido, o mais breve possível. O próprio Renato Brito falou que ele tem 40 e poucos anos e já viu umas 30 reformas de São Januário, mais de 30 maquetes diferentes, né? Só que realmente dessa vez a coisa está andando, dessa vez a coisa está indo, né? Ele falou também sobre
que dá para o Vasco iniciar as obras sem estar com 100% do potencial construtivo em caixa, né, que são mais de 500 milhões. Exemplo, se o Vasco aí pegar 150, 100, 150 milhões de reais inicialmente, dá para o Vasco iniciar essas obras, né, e aí enquanto isso já continuar no mercado para sacramentar a venda de mais percentuais do potencial construtivo para ir terminando a obra, né? Só que isso aí já levanta, se o Vasco faz isso, pode dar certo, beleza, mas isso já levanta uma dúvida no meio do torcedor e isso dá brecha para a oposição de dentro do Vasco. A gente sabe que os grupos políticos brigam muito dentro do Vasco internamente. Isso acaba dando uma brecha para grupos políticos distorcerem as coisas, os fatos, e trazer uma situação diferente para o torcedor. Ah, olha lá, os caras fizeram São Januário, agora pegaram o potencial construtivo, derrubaram São Januário, começaram a fazer, o dinheiro está acabando, não tem mais dinheiro, e vai ficar o estádio ali que nem obra de igreja, parado, abandonado, em construção. É isso que a oposição vai falar. Então, assim, é um risco muito grande do Pedrinho se ele der início nessa construção sem ter vendido 100% do potencial construtivo e por algum motivo qualquer que seja, a obra deu uma desacelerada. Aí o Pedrinho vai correr um risco muito grande, uma pressão interna enorme, dos conselheiros, dos torcedores, do sócio estatutário, porque ele vai estar colocando um grande alvo, né, vamos dizer assim, em si mesmo, né? Mas, por outro lado, se eles tomam essa estratégia e as obras vão andando normalmente, depois o recurso vai chegando também de outros percentuais que vai vendendo e a obra acontece, beleza, não importa. O que importa é que seja feito o estádio. Mas é claro, como o próprio Renato Brito afirmou, o ideal, o melhor do mundo dos mundos é você, quando vai começar a obra, é você já ter todo o dinheiro, né? Igual, né, para nós réis mortais, vou construir uma casa, vou fazer um apartamento, vou fazer uma coisa. Se você começa ali sem dinheiro, vai demorar. Você vai comprando material, aí vai lá, chama o construtor civil, o pedreiro, ele faz um pouco, aí acabou o dinheiro, você espera, compra mais material, vai pagando, parcela no cartão, não sei o que, junta o dinheirinho, paga o pedreiro e vai fazendo aos poucos, faz aquele mutirão ali, final de semana com os amigos, ali faz aquele churrasco, aquela feijoada, junta um monte de gente para poder dar uma acelerada na obra, mas não é a mesma coisa, por exemplo, quando você já fala assim, não, o material tá todo aqui, de cabo a rabo, de A a Z, comprei tudo, tem tantos mil aqui só para pagar o construtor civil. Você vai lá, fala, eu quero a minha casa pronta, quanto que é para você me entregar minha casa pronta em 40 dias? Vai falar assim, tantos mil. Acordado então, tá feito, te dou metade agora, metade quando acabar. Aí é melhor, você vai, esquece, fica na casa de alguém, aluga um apartamento, aluga enfim, vai para outra cidade, tira férias, faz o que você quiser fazer e quando você voltar sua casa está pronta, só pega a chave e entra, um detalhezinho ou outro ali, a cor da mobília, a cor da parede, não sei o que, só, nada demais. Então, para o Vasco, o ideal seria isso, seria pegar, né, vamos dizer assim, dar a chave de São Januário na mão da empreiteira e falar assim, daqui tantos meses, tantos anos, a gente volta a falar com vocês e a gente quer esse estádio pronto até lá. O ideal para o Vasco seria isso, mas para isso acontecer, tem que estar com 100% do dinheiro do potencial construtivo. Mas a coisa está andando, a coisa está encaminhando, tá? Vamos acreditar que as coisas estão acontecendo. O Vasco, vocês viram o próprio Renato Brito falando, trabalhando sempre com muita transparência, tentando de todas as maneiras se calçar, né, e se precaver de qualquer tipo de falácia no futuro, de qualquer tipo também de potencial golpe envolvendo essa situação, para que não suma nem um centavo desse dinheiro destinado única e exclusivamente para a reforma do nosso São Januário, né, gente? Boa notícia. Eu particularmente fico bastante otimista. Vamos torcer para que nas próximas semanas a gente tenha mais notícias positivas em relação à reforma do nosso estádio. O único erro foi no ano passado eles terem dado um prazo, o prazo não aconteceu. Mas do contrário, a coisa está caminhando. Se tratando agora do Levenciano, ele falou, né, anteontem lá no canal do Vascaíno do Cerrado, eu fiz um cortezinho aqui, né, eu coloquei separei uns trechinhos para vocês, eu quero que vocês acompanhem aí, dele falando de algumas situações atuais do nosso clube, né, dando ali o posicionamento dele, dando a opinião dele. Então acompanhe as falas do Levenciano, que eu já volto para a gente falar sobre o que o nosso ex-candidato à presidência nas últimas 2 eleições falou do atual momento político do nosso clube. Ele sabe quem eu sou, ele acompanhou a minha história, né, tantos anos, e não é uma questão de aparecer em eleição, não aparecer em eleição, é aparecer na hora certa para falar o que é certo da maneira certa. Né? O Vasco está numa transição, está enfrentando uma série de dificuldades. No conselho, sempre que existe um assunto importante, eu estou lá,
dando a minha opinião, tentando colaborar de alguma maneira dentro do conselho para que a instituição encontre o seu melhor caminho. E eu acho que não me cabe ficar vindo a público agora, ser oportunista, né, no momento que a gente não está numa situação muito boa, e ficar criticando por criticar, porque eu não estou querendo fazer uma oposição que simplesmente se oponha. Né? A gente está querendo, na verdade, nem fazer oposição propriamente dita, a gente quer colaborar para que o Vasco encontre o seu caminho. E a gente está fazendo isso da melhor maneira possível. Entendeu? O Vascaíno pode ter certeza absoluta que o nosso intuito é o melhor para o Vasco. E a gente acredita que o Vasco vai encontrar o seu caminho. Então, a gente nunca pode deixar de lembrar que as instituições são reflexo das pessoas. O que eu estou querendo dizer? É que o Vasco, na verdade, ele é reflexo dos vascaínos. Enquanto os vascaínos não entenderem isso, o Vasco vai continuar brigando com ele mesmo. O maior adversário do Vasco são os próprios vascaínos. Enquanto os vascaínos não entenderem isso é uma coisa muito profunda, isso parece uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito profunda. O Vasco é reflexo dos vascaínos. Enquanto os vascaínos não se entenderem e não entenderem que o Vasco é um gigante adormecido realmente, que tem potencial para ser quem quiser ser, e que a gente não tem que buscar ajuda externa para isso, que isso é de dentro para fora. Essa construção é de dentro para fora. A gente pode até ter investidores, parceiros e tudo mais, mas nós os vamos ter, os melhores, quando nós estivermos nos comportando da melhor forma. Então nós temos como chegar lá, o caminho está aí, está aberto, a gente só tem que parar de bater cabeça um no outro. Exemplos no mundo do futebol de clubes que são organizados como clubes empresas que não estão tendo sucesso. Como você tem exemplos de clubes e empresas que estão tendo sucesso. Como você tem exemplo de clubes associativos que não estão tendo sucesso e clubes associativos que têm sucesso. Quer dizer, a regra do sucesso não está exatamente no modelo de negócio. A regra do sucesso está na maneira como você tem visão sobre o seu negócio, tem visão sobre a sua instituição, tem planejamento estratégico para a tua instituição, o quanto você conhece o potencial da sua instituição, o quanto você consegue tocar todos os atores que formam a rede, né, da sua instituição, né, todos os que se chamam stakeholders. Né, como é que você consegue movimentar todo esse universo de stakeholders? É isso. Né? Na verdade, é um exercício muito difícil a recuperação do Vasco, o resgate do Vasco não é um exercício fácil, não é fácil para ninguém, não é fácil para quem está lá, não é fácil para quem esteve lá e não vai ser fácil para quem estiver lá. Mas, assim, a gente precisa muito se reconectar com aquilo que é o melhor para o clube, a gente se reconectar de uma maneira inteligente, de entender que é de dentro para fora, que não é exacerbando essas mágoas, esses ressentimentos, que a gente vai chegar em lugar nenhum. O fato das pessoas terem ideias diferentes de como se faz determinada coisa também deve ser equacionado de uma maneira a buscar a comunhão desses interesses, né? Porque também não dá para a gente impor as nossas ideias, isso tudo tem que ser conversado, tem que ser debatido. O debate deve ser uma coisa que faça parte da vida do vascaíno. E o principal é a gente parar de ter medo. Eu acho que, infelizmente, a gente tem muito medo da nossa grandeza. A gente tem que entender a nossa grandeza e ocupar o nosso lugar. Né? E a gente tem, às vezes, muito medo da nossa grandeza. A gente não consegue compreender o quão grande nós somos e onde nós podemos ir. E aí, às vezes, acabamos fazendo equações financeiras que não são as mais perspicazes. Né? Porque a equação financeira não tem que ser necessariamente a de pagar a conta que tem que vir. Né? Não tem que ser necessariamente a da tal austeridade. A equação financeira pode ser um investimento que gere renda. Né? A gente tem que parar de pensar de que a gente tem que ser capaz só de pagar as nossas despesas. Nós temos que entender que nós precisamos aumentar as nossas receitas. E que, às vezes, a maneira de aumentar a receita é fazendo investimento. Então, a gente, às vezes, tem medo de fazer os investimentos porque a gente não tem capacidade de escolher os melhores investimentos para que esses investimentos alavanquem novas receitas. E aí a gente se acovarda na posição de simplesmente querer pagar as despesas, ou de entender que é suficiente simplesmente pagar as despesas, quando, na verdade, o mais importante a médio e longo prazo é conseguir potencializar aumento real de receita em relação aos concorrentes. Não adianta também pensar no aumento de receita, esse ano vamos arrecadar mais do que ano passado, ano que vem vamos arrecadar mais do que esse ano, isso é pouco. Por quê? Porque a gente tem que enxergar que a gente está no mercado. E quanto que os nossos concorrentes estão arrecadando a mais? A gente tem que conseguir diminuir esse gap, e a gente tem potencial para isso.
é a gente saber fazer a melhor coisa possível para que a gente chegue lá. Eu tenho muita certeza, muita esperança que a gente pode conseguir se recuperar. Eu torço para isso. Eu dei minha opinião lá no conselho, de que eu entendia que poderia ter outras alternativas, né? Mas eu não tenho os dados todos para analisar como a gestão que está lá tem, né? Se a gente tivesse todos os dados, talvez a gente até tivesse que concordar. Mas, assim, olhando com as informações que eu tenho, eu acho que o Vasco teria outras alternativas. Mas, uma vez feito, vamos torcer para dar certo. É isso aí, meus amigos. Vocês acompanharam, vocês viram, né? Eu achei uma coisa muito legal do Leve, né? Porque ele perdeu as eleições, né? Para quem não me acompanha aqui no meu canal, lá atrás eu apoiei a campanha do Leve. Eu acreditava que o Pedrinho não tinha um projeto. Sempre falei que o Pedrinho lá atrás tinha o coração, mas não tinha o projeto. Né? Eu apoiei o Leve, mas imediatamente quando saiu o resultado que o Pedrinho ganhou, já no dia seguinte pela manhã já estava eu aqui apoiando o Pedrinho, porque é o seguinte: se der certo para o Pedrinho, vai dar certo para o Vasco. Né? E se der ruim para o Pedrinho é porque deu ruim para o Vasco, e a gente não quer que dê ruim para o nosso Vasco. Então, tenho nada contra o Pedrinho, só para ficar bem claro aqui, não estou fazendo campanha nem politicagem para atrapalhar o Pedrinho ou para impeachment para o Leve entrar. Não é nada disso, tá? Só para deixar bem claro, não é nada disso. Estou trazendo apenas para vocês verem o parecer de um ator político muito ativo e muito importante nos bastidores do Vasco, que é o Luiz Roberto Levenciano, falando sobre a atual gestão. Então vamos lá. Eu achei interessante as falas dele porque ele pregou bastante união dentro do clube, né? Ele pediu bastante união, né? Que os vascaínos têm que entrar em um acordo, têm que buscar o respeito mútuo, têm que colocar a instituição em primeiro lugar. Ele falou também, né, sobre a questão da instituição, né, que a instituição é algo imaginário, né, o que move uma instituição, seja um colégio, seja uma empresa ou seja um clube de futebol, que é o caso do nosso Vasco, né, são as pessoas, né, esse clube aqui, né, esse escudo, toda aquela coisa, o CT, o estádio, tudo, os esportes ali, é o Vasco. Mas se não tiver ser humano nenhum, é apenas uma construção abandonada, né? Então o que é o Vasco da Gama? O Vasco da Gama são as pessoas, né? O Vasco da Gama é o porteiro, o Vasco da Gama é o motorista, é a cozinheira, é o cozinheiro, é o jardineiro, né? É todo mundo, é auxiliar de serviços gerais, né? É o massagista, é o roupeiro, é o treinador, é o preparador físico, é o jogador, é o diretor de futebol, é o diretor de marketing, de comunicações, o assessor de imprensa e assim por diante, os advogados. Isso é o Vasco da Gama, são todas as pessoas envolvidas. E o Levin, a gente nota nas falas dele, no discurso dele, que ele prega por uma união dentro do clube entre todos esses atores. Não dá para você falar que vai para o norte e aí o camarada que está do seu lado está te falando que vai para o sul. Né? Todo mundo querendo segurar a mesma mala, né? Então eles vão esticar a mala, vai chegar uma hora que ou um solta ou outro solta, ou se ninguém soltar, ninguém vai para lado nenhum. E o que acontece dentro do Vasco muitas das vezes é isso: às vezes ninguém solta essa mala e aí ninguém vai para lugar nenhum e fica aquela briga maluca dentro do Vasco. Então leva empregando bastante união dentro do clube. Ele falou também que não é momento de falar. Quando ele fala que não é o momento dele falar da questão política, em relação a ele, né? Ele falou que ele é conselheiro, continua ali fazendo o papel dele no conselho do Vasco da Gama, dando opinião, cobrando ali alguma situação que ele acha que tem que ser cobrada, né? Sempre dando conselhos, é um papel de um conselheiro, né? Participando das assembleias que acontecem internas do nosso clube, e falou que não é momento de trazer tumulto, de usar de oportunismo, né? Porque no final do ano que vem acaba o mandato do Pedrinho, faltando aí quase 1 ano e meio aí, mais ou menos, para o mandato do Pedrinho acabar, está quase no meio do mandato, para aproveitar de brecha política, aproveitar que a torcida está insatisfeita, por causa da venda da SAF, por causa do negócio do Brant. Não, o Levin, pelo que eu vi, ele não jogou para a galera, não chegou para tumultuar, muito pelo contrário, ele falou mesmo realmente de um clube unido, né, de um clube estável, né? Ele pediu bastante paz política dentro do clube, né? E falou que vai continuar, né, dando a opinião dele ali, cobrando uma coisa ou outra, mas é notório que o Levenciano ele diverge, né? Ele tem divergências com algumas linhas de raciocínio que hoje existem dentro do Vasco. Por exemplo, muito se fala em vender o clube. O Levin fala que o clube tem que começar a mudar de dentro para fora, não de fora para dentro. Vem gente de fora para mudar o clube. O Levin defende que a mentalidade tem que mudar dentro do Vasco hoje para que o Vasco seja um novo clube no futuro. Então ele diverge, né? Ele não concorda tanto que deveria se vender a SAF para algum outro investidor. Ele falou que é bem-vindo esse investidor, é claro, mas ele entende
que o investidor poderia chegar como alguém para acrescentar, não alguém para realmente, literalmente salvar a barra do Vasco. Então a gente vê que o Levinciano ele diverge, ele pensa de forma diferente da atual gestão, mas ele parece apoiar o que está acontecendo, ele parece, tipo assim, é isso. Né? Não é o que eu faria, mas também não está de tudo errado, tem um caminho aí, então assim, não vou aqui tumultuar, não vou aqui atrapalhar. Foi o que eu entendi na fala do Levy, nas falas dele eu entendi isso. Não é o caminho que eu tomaria, não são algumas atitudes que eu teria se eu estivesse à frente do clube, mas o que está acontecendo também já está muito melhor do que estava acontecendo. Eu senti isso nas falas do Levy, então a gente observa que ele não está para tumultuar, não está para gerar problema nem polêmica, muito pelo contrário, está se mostrando solícito. Se alguém quiser ideias, quiser situações diferentes para agregarem no Vasco, ele está ali. Né? Agora, a parte política, ele teve a chance dele 2 vezes. Né? Ele foi 2 vezes para as eleições, uma vez roubaram ele na cara dura, todo mundo sabe disso, o escândalo da urna 7. Né? E agora na última vez contra o Pedrinho, não, dessa vez foi a primeira eleição pacífica na história do Vasco em muitos anos, em 2 décadas. Né? Essas últimas eleições que a gente teve foram bem tranquilas, não tivemos problema em contagem de voto, em urna nenhuma. Né? O Levy logo de imediato já avalizou, né? Já ali assinou embaixo que o Pedrinho tinha ganho de forma honesta, já, né, deu os parabéns ao Pedrinho que foi eleito. O Pedrinho também não teve problema nenhum com investigação, com sindicância nenhuma envolvendo as eleições. Então essas eleições foram limpas, então o Levy teve 2 chances, né? Uma vez garfado, outra vez corretamente. Perdeu as 2 eleições e agora ele segue ali mais na dele, como um ator político ali mesmo no conselho, fazendo parte das deliberações, fazendo a função dele dentro do Vasco, mas não procurando caos, não pregando nada que vá totalmente contra o que está acontecendo hoje, mas a gente observa assim que há uma linha de raciocínio, uma mentalidade um pouco diferente da nossa atual gestão. E é bacana você ter isso, porque você tem a democracia dentro do clube. Você tem pessoa que pensa de um jeito, você tem ali a oposição, tem a situação pensando de um jeito, tem a oposição pensando de outro, mas assim, pensando sempre no Vasco. Aí é bacana. Agora o que não pode é pensar diferente, porque está pensando em si próprio, utilizando o do Vasco no meio daquela bagunça toda. Né? Então, é isso. Agora não é momento de tumulto, não é momento de falar em impeachment, não é momento de começar a atacar pedra no Pedrinho, não é momento de querer, o Levy, não sei o que, não. É momento de apoiar. É momento da gente se abraçar, do vascaíno parar de bater cabeça com o próprio vascaíno. É momento do Vasco, né? Que são as pessoas, o Vasco a instituição são os vascaínos, então é momento da instituição estar mais unida do que nunca para que a gente consiga lidar com os desafios que a gente vê pela frente, que é a questão da 777, é a questão do arbitral, da justiça, é a questão da ECAP, é a questão envolvendo a reforma do estádio, é a questão do clube, agora a recuperação judicial, manter a folha salarial em dia, cronograma, agenda, 3 competições que o Vasco vai disputar nos próximos meses até o fim da temporada. Então tem muita coisa acontecendo administrativa e esportivamente falando. Então o momento agora, né, é de união. Eu acho que foi muito feliz o Levy nessa fala, é um momento de união mesmo e o Vasco tem que ser pacificado pelos vascaínos, né, gente? É isso aí. Então basicamente é isso que a gente tinha para falar, para trazer para vocês de notícias do nosso gigante nessa madrugada de quinta-feira, nessa manhã de quinta-feira. Eu tô ficando por aqui, um abraço, a gente se vê nessa noite de quinta-feira. Tô ficando por aqui, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!